Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero aqui agradecer a Deus por mais essa abençoada oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco da palavra de Deus para a igreja. Quero agradecer ao pastor Daniel, não é isso? Por ter me autorizado a estar aqui. Quero agradecer a Du e a Alain, que assim com o maior carinho, com o maior zelo, que me convidaram para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Minha esposa está ali, como já foi dito, a missionária Janara. Nos últimos 4 anos, irmãos, nós saímos daqui, nós estávamos aqui, eu acho que alguém lembra, amém? Nós fomos ali para Canudos, e ali nesse tempo, Deus nos deu a oportunidade de abrir mais uma igreja batista em Canudos. E saímos de lá e deixamos lá mais uma igreja pronta, com membros, completa, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Sem mais delongas, que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo 137. Eu louvo a Deus aqui por todos os parentes de Janara que estão aqui, meu sogro Edivaldo que está ali, seu Edivaldo, Wilma, e os demais. Não vou citar mais nome não, senão vou acabar sendo injusto e esquecendo de alguém. Mas louvado seja Deus por tudo, amém? Salmo 137. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Salmo 137, a partir do versículo 1. Vamos estar lendo os primeiros versículos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediram uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Só até aqui, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Jesus. Irmãos, quando a gente vem para a igreja aqui, na minha ótica, é uma igreja nova, uma nova pregação, depois de 4 anos, a gente fica pedindo a Deus uma direção mais específica, algo mais cuidadoso para trazer para a igreja, porque é algo de grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor. O provérbio diz que a morte e a vida está no poder da língua. Amém? Agora imagine um homem com microfone na igreja, com a língua errada, falando o que não deve, sendo levado por espíritos enganadores. É muito importante, é muita responsabilidade, eu digo mais uma vez, trazer a palavra do Senhor para uma igreja. Amém? Então eu peço aos irmãos que estejam orando, eu não diria nem só por mim, orando para que a misericórdia de Deus, a graça de Deus esteja aqui nesta noite, juntamente com o Espírito Santo, trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de vida. Amém? Uma palavra que venha fazer com que eu e você saia daqui mais santos, mais aprimorados, mais aperfeiçoados para a obra do Senhor do que quando chegamos. Amém? Louvado seja Deus. O que nós lemos aqui é uma passagem que eu creio que os irmãos conhecem. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Nos salgueiros que está no meio dela, penduramos as nossas harpas. Quem é esse povo? Esse povo aqui, eu poderia dizer, é o povo pós-pecado. É o povo pós-transgressão.
Esse aqui foi o povo que Deus tirou do Egito com mão forte, levou para a terra prometida. Mas devido às iniquidades, devido aos pecados, Deus permitiu que esse povo fosse ser escravo, fosse sofrer na Babilônia. Amém? E onde eles estavam? Nos rios que estavam no meio da Babilônia. E como eles estavam ali? Chorando, triste, tentando cantar os cânticos do Senhor. Mas eles reconheciam uma coisa. Como? Presta atenção nisso aqui. Como entoaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Eles estavam em um rio que não é onde devemos estar. Eu quero apresentar um outro rio melhor do que esse, que é o rio onde eu e você temos que estar. Em João 7:37, Jesus diz assim, João diz assim, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, fluirão para a vida eterna. E o versículo seguinte diz, e Jesus estava falando do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que crescem nele. Mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pelo fato de Jesus não ter sido ainda glorificado. Mas ele já foi glorificado, amém? É esse rio que você tem que estar. Não nos rios da Babilônia, sentado e chorando, sem poder cantar os hinos do Senhor. O rio que o Senhor quer que eu e você esteja, é o rio do Espírito Santo. Amém? Um rio que traz vida, um rio que traz alegria. É nesse rio que devemos estar. Meus irmãos, mas a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento, Salmos, Reis, 1 Samuel, por ali, diz que são alegorias. Eu costumo falar como maquetes dos tempos presentes. As coisas do Antigo Testamento é como uma maquete, uma alegoria para as coisas de hoje. O povo do Salmo 137 foram tirados da escravidão, levados para a terra prometida, pecaram e saíram da bênção. Da mesma forma, Deus está fazendo com a igreja dele hoje. Ele está tirando as pessoas do reino das trevas e está trazendo para o reino do Filho do seu amor. Da mesma forma que Jesus, que Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. A Bíblia diz que Deus nos tira hoje do império das trevas e nos leva ao império de Jesus, ao reino de Deus. Amém? Mas é aí onde entra a questão. Nós estamos no rio do Espírito. Nós hoje, igreja do Senhor aqui reunida, nós podemos dizer que esse rio que Jesus diz lá em João 7:37, ele está fluindo do seu interior. Eu tenho eu não gosto de falar de mim, só para que vocês entendam. Eu disse isso lá na igreja onde eu estava e quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando alguém me convida para pregar, eu não quero me consagrar para vir pregar. Eu não quero, a partir daquele convite, começar a jejuar para vir pregar, começar a meditar para vir pregar. Não, eu quero estar pronto qualquer hora, em qualquer lugar. Porque a gente tem que ser santo, não é aqui apenas. É no dia a dia, é todo o tempo. É andar nesse rio do Espírito o tempo todo. Amém? Senão a gente se torna hipócrita. Imagine, você leva a sua vida de qualquer jeito. Ei, você vai pregar. Opa, agora eu sou santo, vou para casa, vou entrar no quarto, vou orar, vou jejuar. Isso não agrada o Senhor. Claro que se você é convidado para pregar, você vai ter um maior cuidado, você vai orar um pouquinho mais, mas você tem que estar pronto, você tem que andar nesse rio o tempo todo. Jesus diz que esse rio não vai fluir de vez em quando, ele vai fluir para a vida eterna, é o tempo todo, é onde você estiver. Amém?
Ou não sabeis vós que vós sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em você. Ele não vem de vez em quando, no passado, no Antigo Testamento. Ele está conosco, onde a gente estiver. Amém? Não é só aqui nesse púlpito, não é só aqui na igreja. Esse rio, esse Espírito Santo, ele está com a gente em todo lugar. Aí você pode estar pensando aí, eu sei disso. Cuidado. Tiago diz, não sejam mestres em muitas coisas, para que não recebam maior juízo. Esse botãozinho do já sei, irmão, tem derrubado muita gente. Esse botãozinho do que eu já ouvi isso, sim. Pior é ter ouvido e não praticar. Eu creio que de cada 10 mensageiros da palavra do Senhor que vem aqui, 80%, 70% do que é dito você já ouviu. Já ouviu, talvez até de um pregador melhor, mais ungido, mais eloquente. Mas a questão é, onde está a prática? Onde está o companheirismo com o Espírito Santo? Eu poderia contar uma piada indecente aqui em cima? Não, ia todo mundo baixar a cabeça. Lá fora eu posso? No Congresso Nacional é assim, né? Dentro do Congresso, os deputados podem fazer o que for. Está em trabalho, pode xingar, não tem prisão, não tem nada. Mas lá fora, não. Aqui é diferente. O nosso Congresso é onde estivermos. Qualquer lugar que estivermos, nós somos santos. Nós fazemos parte do reino. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Esse rio, que não é o rio da Babilônia, ele tem que estar correndo dentro de você. Esse rio que traz vida. Esse rio que não traz choro. Esse rio que não faz a gente calar. Quando o povo de Deus estava no rio da Babilônia, pediam para eles cantarem, para eles louvarem, para eles adorarem o Senhor. E eles diziam, não posso, porque estamos em terras estranhas. Como entoará os cânticos do Senhor em terra estranha? Agora eu pergunto para você, meu querido. Essa terra, Jesus diz lá na parábola do bom semeador, que é o seu coração. Onde está o seu coração? Você tem um coração que é capaz de entoar os cânticos do Senhor? O irmão aqui já falou um versículo que Jesus diz assim, eu procuro verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Sem o Espírito Santo na sua vida e na minha vida, nós podemos até ser bons religiosos, adoradores nunca. Sem o Espírito Santo, uma pessoa pode ser um bom religioso, fazer tudo certo, mas nunca ele será um adorador. Nunca ele será um homem salvo. Nunca ele receberá revelações do Senhor. Pior ainda, ele nunca glorificará a Jesus. Quem quer glorificar ao Senhor? Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não há como glorificar ao Senhor. Jesus, no Evangelho de João capítulo 16, ele fala algo desse rio que você tem que estar nele. Jesus diz assim, o Espírito da verdade, ele virá e vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai falar do que ouviu, No versículo seguinte, Jesus diz assim, ele há de me glorificar. Sabe como? Anunciando para vocês o que ouviu de mim. Sabe como é que o Espírito Santo glorifica a Jesus? Ouvindo do Pai e transmitindo para nós. Se sua missão é glorificar a Jesus, você tem que ter uma parceria com o Espírito Santo, senão não dá. Uma das missões, não a única, uma das missões do Espírito Santo aqui na terra é glorificar a Jesus. E o próprio Jesus diz como? Ouvindo dele e transmitindo para nós. Mas se não temos
uma parceria com o Espírito Santo, não conseguimos ouvir a voz do Espírito. Aí vivemos a nossa vida, aparentemente cristão, até dedicada, mas sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, é o ministério da vez. Se pudéssemos ousar aqui, poderíamos falar em 3 ministérios da Trindade. O de Deus, lá começa em Adão, Monte Sião, onde Deus se apresenta, diz que é o Senhor, dá os 10 mandamentos. Depois vem Jesus, e quando Jesus vai e diz, eu estou indo, porque se eu não for, o Espírito não virá. E ele virá. E já veio, no dia de Pentecoste. Amém? Então nós temos como que 3 etapas do ministério de Deus aqui na terra. Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito. E Hebreus capítulo 1 fala do ministério dos 2 primeiros. Havendo Deus antigamente falado aos pais, muitas vezes através dos profetas, a nós, falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Só que quando Jesus está se despedindo, diz, eu estou indo, e ele virá. O ministério agora, a bola da vez agora, é do Espírito Santo, que está aqui nesta igreja, amém? Para glorificar a Jesus. E como Jesus diz, ouvindo de mim e transmitindo para vocês. Mas se a gente não está atento ao que o Espírito Santo tem para dizer a cada um, estamos, de uma forma que indireta, impedindo o Espírito Santo de glorificar a Jesus. Porque o Espírito Santo glorifica através de você e de mim. Amém? Aí eu pergunto mais uma vez, em que rio você se encontra? O povo de Israel estava no rio da Babilônia, porque uma vez recebendo a bênção, não atentaram para isso e entraram no pecado. Você já recebeu a bênção? Você é salvo? Já teve um encontro com o Senhor? Como está a sua vida? Está no rio do Espírito? Ou está no rio do mundo? Onde é que está o seu coração? O que é que te alegra? O que é que te faz levantar pela manhã? Quais são suas maiores prioridades? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde está a sua alegria hoje? Onde está o seu ânimo? O que é a sua vida hoje? Qual é a essência da sua vida? Nós, irmãos, nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, nós temos que atentar para uma coisa. Sem o Espírito de Deus direcionando as nossas vidas, pouco vamos fazer pelo Senhor. Sem o Espírito de Deus tendo vez em nossos pensamentos, em nosso ser, em nosso coração, pouco nós vamos fazer pelo Senhor. Jesus, quem é Jesus? O Filho de Deus, amém? A Bíblia diz, olhe bem, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por eles, Hebreus 1, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, amém? Mas em João 5,30 Jesus diz assim, de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. Mas então de quem ele poderia fazer se não era dele mesmo? Em Lucas 4,8 Jesus diz algo que se a gente não atentar, é algo poderoso. Jesus diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para algo. Observe bem, Jesus criou todas as coisas, amém? Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou, quem enviou? O Espírito Santo. A dar vista ao cego, a pregoar a liberdade aos cativos. E aí ele continua dizendo, mas ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Foi ele que me ungiu e é ele que me envia. Amém? E por que a gente, irmão, não atenta para o Espírito Santo? Porque às vezes andamos tão desapercebidos com isso. Jesus deu o seu sangue pela nossa salvação. Amém? Hebreus 9,14 diz que Jesus, porquanto o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, nos ofereceu.
Pelo Espírito Santo, Jesus se doou por mim e por você. Ou seja, a força, o poder que ajudou, digamos assim, a Jesus a fazer o ministério dele aqui, foi o próprio Espírito Santo. Amém? E por que às vezes a gente anda tão desapercebido e não lembra do Espírito Santo? Atos 10, 38. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual Jesus andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Mas através de quê? Da unção do Espírito. Isso não são palavras minhas, é o próprio Deus explicando o ministério de Cristo. O próprio Jesus diz: o Pai não tem me deixado só. E quem era que estava com Jesus? A Bíblia diz em Mateus que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea de uma pomba, todo mundo sabe disso, e repousou sobre ele. E se você folhear as Escrituras, pode-se dizer assim de uma forma bem cuidadosa, que o ministério de Jesus começa ali, após o batismo, após ele receber o Espírito Santo. É dali que ele é levado para o deserto, é dali que praticamente começa o ministério de Jesus. E às vezes, irmãos, nós crentes, esquecemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Os TJ, sem querer falar mal, cada um tem sua doutrina, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Não. A Bíblia dá as características do Espírito Santo como uma pessoa. Ele ouve, ele fala, ele pensa, ele tem vontade, ele se entristece, ele está aqui nesta noite, amém? Ele é uma pessoa que quer andar com você. Ele é uma pessoa que tem uma missão aqui na terra, que é glorificar a Jesus através da sua vida. Amém? Nós temos que acordar para esta realidade. Porque senão, vamos nos tornar, irmão, isso é grosseiro, mas tem que ser dito porque é uma palavra que precisamos entender. Senão, muitas vezes, nos tornamos como os fariseus, bons religiosos, zelosos como Paulo da palavra. Paulo era tão zeloso que queria matar os crentes por achar que estavam blasfemando contra Deus. Isso é zelo religioso. Não é essa a história de Paulo? Que foi para Damasco com autorização, para quê? Para prender e provavelmente matar os crentes. Por quê? Porque os crentes estavam na cabeça de Paulo blasfemando contra Deus. Porque quem era Jesus para dizer que era filho de Deus? Quem era aquele filho do carpinteiro para ser filho de Deus? Para salvar o mundo. Então Paulo está indo matar os crentes, prender os crentes. Mas você sabe, ele teve um encontro com Jesus, amém? Vocês sabem a história, só que tem um detalhe da história. Quando Paulo fica cego, que vai lá para a casa daquele homem, fica preso, Jesus manda um outro discípulo e diz: vai lá e ora por Paulo. Sabe o que o discípulo disse a Paulo? Paulo, o Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui para eu orar por você, para você ver e para que você seja cheio do Espírito Santo. E nós sabemos a história de Paulo. O quanto ele deixou de Bíblia para nós, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Antes da parceria do Espírito Santo, ele era um religioso que matava crente, que prendia crente, que condenava crente, que apontava crente. Quantos de nós apontamos crentes? Quantos de nós matamos crentes? Como matamos? A morte e a vida está no poder da língua. Quantos crentes feridos pela espada da língua de outro que é religioso? Quantos hoje estão fora das igrejas? Talvez até no inferno, não sei como é que funciona isso. Mas pelo menos distante das igrejas. Porque foram feridos por línguas de religiosos. Porque o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, ele não mata ninguém. Porque esse Espírito Santo, Romanos 8 diz que ele é o Espírito de vida. Ele não é espírito de morte. E nós temos que ser direcionados pelo Espírito de vida. Não há morte quando estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Pelo contrário, Romanos 8 diz que a inclinação da carne, essa sim, é morte. E quando é que nos inclinamos para a carne? Eu não adultero,
Eu não roubo, eu não me prostituo, então não estou na carne. E a língua? E a morte que está no poder da língua? Muitos de nós nos defendemos assim: não roubo, não adultero, não faço isso. Mas às vezes está matando com a língua, com as palavras, e nem se dá conta. Mas quando o homem, quando a mulher é cheia do Espírito Santo, as palavras dele é vida e paz. Nós precisamos atentar para isso. Em que rio você está? Onde você se encontra hoje? O que é que acontece onde você está? A Bíblia diz em Lucas 6,19, que toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque saía dele virtude que curava a todos. Onde você está, sai virtude? Onde você está, sai alguma coisa santa? Sai algo que as pessoas digam: estou edificado. Ah, mas Jesus era Jesus. Lembre, vocês farão obras maiores do que eu tenho feito. Não foi o que Jesus disse? Sabe por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que o Espírito Santo ia estar em mim e em você. Amém? Nós temos que atentar, irmãos, para a nossa caminhada aqui na terra. Como andamos aqui na terra? Jesus nos diz lá em João 2, aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Fazendo o bem, Atos 10, 38, e curando os oprimidos do diabo. As pessoas tocavam em Jesus e saía dele virtude que curava a todos. Quando Jesus falava, as pessoas olhavam para eles e falavam: nunca ninguém falou assim como este homem. Quando você fala, as pessoas param para te ouvir. Sabe, uma das minhas frustrações é quando eu quero falar e eu vejo que as pessoas não me ouvem. Isso me frustra, porque eu e você, nós temos que ter uma palavra tão temperada com sal, Espírito Santo, que as pessoas têm que parar para ouvir. Seja na rua, seja no trabalho, seja onde for. Tem que sair virtude de mim e de você. Tem que sair um algo mais. Lembra do Salmo 137? Aqueles, povo da Babilônia, que nos destruíram, pediam que alegrássemos a eles, cantando um dos cânticos do Senhor. Mas não tinha cântico na voz daquele povo. As pessoas aí fora até brincam com você, crente, até tiram piada com vocês, mas na verdade, eles querem de você a virtude. Eles querem de você o segredo de ver você alegre, feliz, louvando ao Senhor. As pessoas até criticam o crente, mas ele quer aquilo que está na vida do crente. Amém? Mas o homem em si é orgulhoso, ele não sabe pedir. Vá lá e dê. De cada 10 pessoas que você encontra na rua que não é servo do Senhor, 8, no mínimo 8, estão olhando para você dizendo assim: me ajuda, eu estou sem paz, eu estou sem vida. Nós temos, irmãos, uma missão aqui na terra, é levar as pessoas para perto de Jesus. Amém? Mas para que isso aconteça, nós temos que ter parceria com o Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Antes de eu me converter, e termino com isso, não quero me prolongar, eu tomava conta assim, era praticamente o dono do único clube que tinha em minha cidade, em Canudos, na época. Então toda festa, todo piseiro tinha que passar por mim, ou eu fazia, ou alguém fazia. Quando eu inventava minhas festas, era fácil levar 700, 800, estou falando de uma cidade de 15 mil habitantes. Era fácil levar 700 pessoas, 800 pessoas, era só fazer a festa, convidar as pessoas, botar os anúncios, casa cheia. Fazia outra festa, botava os anúncios, convidava as pessoas, casa cheia.
me converti, recebi Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu disse, agora eu vou encher a igreja. Ninguém ia. Chamava, achando, porque eu era importante na cidade, tinha um conhecimento, que as pessoas iam para a igreja. Ninguém ia. Por quê? Porque para a igreja só vai na parceria do Espírito Santo, meu irmão. Eu achei que seria a mesma fórmula. As pessoas que levavam para o clube, que eu ia chamar, elas iam para a igreja. Não é assim, irmão. Tem que ter uma parceria com o Espírito Santo. Tem que ter a virtude do Espírito Santo. Tem que ter a palavra do poder. Tem que ter um algo mais para atrair as pessoas. Amém? Você tem esse algo mais? Se não tem, é hora de buscar. Se não tem, é hora de parar e falar. Rapaz, aquele pregador falou até manso, mas me bateu um bocado. Se não tem, é hora de ir à fonte. Jesus é a fonte. Amém? Pedir e dar-se-vos-á. Só é pedir. O Espírito Santo, ele tem uma missão, e ela vai ser feita através de você, que é glorificar a Jesus. Ele quer revelar a você as coisas de Deus para você levar para as pessoas. Mas muitas vezes, irmãos, quero terminar. Estamos como Marta. Jesus na casa dela, Jesus está aqui, amém? Jesus na casa dela, Jesus pregando a palavra, e ela de um canto para o outro correndo feito uma doida. Ansiosa, angustiada. Ainda vai reclamar Jesus, apontar para outra. Jesus, manda Maria sair dos seus pés. Manda Maria sair da tua palavra e vir para essa loucura que eu estou. Estou conjecturando as palavras, mas você sabe o texto. Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, você está inquieta, você está ansiosa com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria, preste atenção, Jesus diz assim, e Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada. Sabe qual é a melhor parte da sua vida? Não é ter bens materiais, isso é bênção do Senhor, não tenho nada contra, amém? Mas a melhor coisa da sua vida não é essa correria do dia a dia, é estar aos pés do Senhor, é estar contemplando a face do Senhor, é estar sendo abençoado pela palavra do Senhor, é estar cheio do Espírito Santo. O salmista diz, e que isso seja introduzido no meio no seu coração, Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu sei que estamos vivendo tempos corridos, irmão, mas o melhor lugar para estar é na presença do Senhor, meu irmão. Quando conseguimos, olha que termo, esse termo não era para ser dito nunca numa igreja, mas quando conseguimos, e eu sei que isso é uma verdade, entrar na presença de Deus, nós temos noção do que eu estou tentando dizer. É o melhor lugar que existe. Pode ser no seu quarto, pode ser na igreja, pode ser no seu carro dirigindo. Mas quando conseguimos contemplar a face, a beleza do Senhor, não importa o lugar geográfico, é o melhor lugar da terra que podemos estar. Amém? Que você acorde para essa realidade, irmão. Evangelho não é uma simples religião. Evangelho é o poder de Deus, mas o poder de Deus sobre nós. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Promessa de Jesus, Atos 1:8. Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus. Mas que poder de Deus? Poder de Deus que vem sobre nós, através do Espírito Santo. Amém? Que a gente, irmão, não sabe evangelizar porque o pastor chamou. Porque o grupo de evangelismo convocou, não. Que isso seja uma chama acesa no nosso coração. Que isso seja um desejo de ver outras pessoas ter e sentir o que a gente sente. Salvação, alegria, presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. A gente quando prega o tempo voa. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque se um aqui for tocado, já é lucro. Amém? Se um de nós aqui tiver a vida transformada pelo que ouviu aqui, se alguém a partir de hoje começar a ser cheio do Espírito Santo, um que seja aqui, já vai ter feito muita diferença essa noite. Amém? Acorde para esta realidade. O Espírito Santo é uma pessoa que quer falar com você, que tem a missão de falar com você. Amém?
Eu agradeço assim a minha rica oportunidade e louvo a Deus assim por esse momento. Eu não sou muito bom dessas conversas depois da palavra, então eu quero convidar, acho que o pastor, o irmão que está ali, né, para vir fazer os arremates finais. Que Deus abençoe os irmãos, amém?